a expansão regional e os campeonatos estaduais. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quando o futebol chegou aqui, ainda nos primeiros anos do século XX, rapidamente ultrapassou as fronteiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em cada região, em cada estado, a bola começou a rolar de forma particular, misturando o jogo inglês com o jeito brasileiro de viver, criando raízes que se espalhariam como fogo em palha seca. No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro puxavam a vanguarda, organizando os primeiros campeonatos oficiais. Em 1902, o Campeonato Paulista inaugurava uma tradição que permanece até hoje, sendo um dos torneios regionais mais antigos do Brasil. O futebol paulista crescia em clubes e rivalidades. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco agitavam o Rio, enquanto Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos incendiavam São Paulo. Logo, outros estados seguiram o mesmo caminho. Em Minas Gerais, nascia o Campeonato Mineiro, em 1915, reunindo o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e, posteriormente, o América Mineiro em disputas que se tornariam lendárias. No Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho começava a dar palco ao clássico Grenal, entre Grêmio e Internacional, rivalidade que moldaria a identidade do futebol sulista. No Nordeste, o futebol se espalhava com a mesma intensidade. O Campeonato Pernambucano, fundado em 1915, colocava em campo os gigantes Sport, Náutico e Santa Cruz, numa rivalidade que atravessava gerações. No Ceará e Fortaleza alimentavam o clássico rei, que incendiava as arquibancadas. Na Bahia, o Campeonato Baiano era marcado pelo eterno confronto entre Bahia e Vitória, clubes que carregavam a força de uma das maiores torcidas da região. Em Alagoas, o CSA e o CRB se enfrentavam pelo clássico das multidões, enquanto em Sergipe, Confiança e Sergipe mantinham viva a tradição. Em todo o Nordeste, a paixão pelo futebol crescia de maneira única. Marcada por estádios lotados, torcidas apaixonadas e festas que transformavam cada jogo em espetáculo cultural. No Norte, o futebol também deixava sua marca. O Campeonato Paraense, criado em 1908, trazia consigo o clássico Repará, entre Remo e Paysandu, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil. No Amazonas, Nacional e Rio Negro davam início às disputas que animavam a região. No Acre, no Amapá, em Rondônia e em Roraima, clubes e ligas se formavam, mostrando que o futebol chegava a todos os cantos do território. No Centro-Oeste, o futebol ganhava força ao longo do século XX. O Campeonato Goiano era dominado por Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense, enquanto no Mato Grosso o Cuiabá surgia como potência mais recente. No Mato Grosso do Sul, o Operário MS deixou seu nome marcado nas primeiras décadas. Esses torneios estaduais se transformaram na base do futebol brasileiro. Antes mesmo da consolidação de um campeonato nacional, eram eles que davam identidade às torcidas, formavam jogadores e escreviam as primeiras histórias de glória e rivalidade. Com o tempo, o Brasil passou a organizar competições regionais que extrapolavam as fronteiras estaduais. O Nordestão, oficialmente a Copa do Nordeste, tornou-se um dos torneios mais importantes da região, reunindo os maiores clubes nordestinos e batalhas que arrastavam multidões. A Copa Verde, mais recente, nasceu para valorizar os clubes do Norte e do Centro-Oeste, fortalecendo ainda mais o papel das competições regionais no cenário do futebol nacional. Esses campeonatos não são apenas torneios esportivos. Eles são celebrações culturais, festas populares, momentos em que a música, a dança e a paixão se encontram dentro e fora dos estádios. São clássicos que não precisam de títulos internacionais para terem relevância. Basta colocar em campo Bahia contra Vitória, Grêmio contra Internacional, Cruzeiro contra Atlético, Flamengo contra Fluminense, que o espetáculo já está garantido. Foi através dos estaduais que muitos dos maiores craques da história do Brasil deram seus primeiros passos. Jogadores que começavam em clubes locais e ganhavam projeção nacional. E foi assim, aos poucos, que se formou a base para a criação de competições maiores, até que finalmente surgisse a ideia de um torneio que reunisse clubes de diferentes estados em busca da glória nacional. Os campeonatos estaduais foram, e ainda são, a escola do futebol brasileiro. São eles que ensinam a rivalidade, que alimentam a chama da paixão e que garantem a tradição de um esporte que, antes de ser global, é profundamente enraizado na cultura de cada região. A criação da CBD, da CBF e os primeiros passos do futebol nacional. O futebol já não era apenas uma novidade importada da Inglaterra. No Brasil, ele havia se transformado em paixão popular. Clubes se multiplicavam em todos os estados,
Campeonatos estaduais agitavam multidões e as rivalidades se tornavam parte da vida social e cultural do país. Mas, à medida que o esporte crescia, surgia também a necessidade de organização. No início do século XX, o futebol ainda era amador. Havia divergências entre ligas regionais, dificuldades de padronização das regras e ausência de um órgão central que coordenasse a prática do esporte em nível nacional. Foi nesse cenário que, em 20 de junho de 1914, nasceu a Confederação Brasileira de Desportos, a famosa CBD. A CBD não surgiu apenas para o futebol. Seu objetivo era administrar vários esportes no Brasil, incluindo o atletismo, a natação e o remo. Mas, como era de se esperar, foi no futebol que encontrou sua maior força e projeção. Naquele mesmo ano, a CBD organizou a primeira partida oficial da seleção brasileira. O jogo aconteceu no Rio de Janeiro, contra a equipe do Exeter City, da Inglaterra, que excursionava pela América do Sul. O Brasil venceu por 2-0, marcando a estreia de uma camisa que, com o tempo, se tornaria uma das mais temidas do planeta. Pouco depois, o Brasil passou a participar do Campeonato Sul-Americano de Seleções, hoje conhecido como Copa América. Ainda sem o brilho que teria no futuro, a seleção começava a dar seus primeiros passos internacionais, enfrentando rivais históricos como Argentina, Uruguai e Chile. Com o passar dos anos, o futebol cresceu de tal forma que a CBD passou a ter dificuldades em conciliar tantas modalidades esportivas. O futebol já não era apenas mais um esporte. Era o esporte. Ele exigia dedicação exclusiva, recursos próprios e uma estrutura de gestão independente. Foi então que, em 1979, nasceu a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, criada a partir da transformação do Departamento de Futebol da antiga CBD. A partir daquele momento, a CBF se tornaria a entidade máxima do futebol no Brasil, responsável pela organização dos campeonatos nacionais, da seleção brasileira e por representar o país junto à FIFA. Com a criação da CBF, o futebol brasileiro ganhou uma estrutura mais sólida. Era preciso organizar melhor o Campeonato Brasileiro, que havia sido criado em 1971, substituir competições antigas como a Taça Brasil, de 1959 a 1968, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 1967 a 1970, e centralizar o calendário do futebol nacional. A CBF também assumiu o papel de cuidar da seleção em suas maiores glórias. Foi sob sua gestão que o Brasil conquistou títulos mundiais, continentais e se consolidou como a maior potência do futebol global. Mas a criação da CBF não significou apenas organização. Ela também se transformou em símbolo de poder, política e influência. O futebol brasileiro não era mais apenas um esporte. Era parte da identidade nacional, um produto cultural e econômico de impacto gigantesco. Com a CBD e, mais tarde, a CBF, o Brasil conseguiu se estruturar internamente e projetar-se ao mundo. Foi a partir daí que os campeonatos nacionais ganharam corpo, que os clubes passaram a se enfrentar em torneios de abrangência nacional e que a seleção brasileira se consolidou como a maior representante do talento brasileiro no cenário esportivo internacional. Era o início de uma nova era. A era do futebol profissional e organizado, que colocaria o Brasil no caminho da glória mundial. Mais um capítulo desta história. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O Diário de Notícias continua trazendo informação e conteúdo exclusivo para você. Até a próxima!